sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aero. A Aero é a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, que congrega arquitetos, engenheiros, técnicos e estudantes universitários. Meu nome é Bruna Rocha, eu sou engenheira de Minas e de Segurança do Trabalho e diretora da Aero. Hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês os melhores insights e histórias da engenharia, arquitetura e das geociências. Então, se você tem alguma curiosidade, gostaria de fazer alguma pergunta, compartilhar alguma coisa conosco, mande nas redes sociais, que vai ser um prazer para a gente falar sobre os temas que mais interessarem a vocês. E hoje aqui comigo eu tenho o prazer de receber 3 convidadas incríveis. São 3 mulheres que estão à frente de 3 projetos voltados para as mulheres. E elas estão aqui hoje para dividir um pouquinho com a gente dessa história, contar os desafios, os objetivos, os planos futuros que elas têm dentro desses projetos. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo, eu vou te pedir para curtir a nossa página, deixar o joinha, deixar o seu comentário para não perder nenhuma informação e nenhum episódio do nosso podcast. E hoje, comigo aqui na mesa, a gente tem Gisele Saleiro. Olá, eu sou Gisele Saleiro, sou engenheira de produção, engenheira de segurança do trabalho, sou consultora, professora universitária e atualmente estou como coordenadora do programa Mulher do CREA-RJ. Muito obrigada, Gisele, por ter aceito o convite para estar aqui hoje com a gente. Agradeço. A gente tem um bis aqui hoje na mesa, que é Márcia Almeida, porque o que é bom a gente precisa repetir. Olá, meu nome é Márcia Almeida, eu sou engenheira eletrônica, já estive aqui num outro momento e foi muito bom para mim, foi uma tarde muito feliz e hoje estou aqui como líder do Núcleo Rio das Ostras do Grupo Mulheres do Brasil. Vai ser um prazer a gente conversar novamente, né? Você ficou de voltar realmente para falar para a gente desse projeto incrível e hoje a gente vai bater um papo bem legal, com certeza. E a nossa terceira e não menos importante convidada é a Monique Ferraz. Oi, eu sou Monique Ferraz, arquiteta, urbanista, mestra em projeto e patrimônio. Hoje eu atuo como arquiteta na cidade de Macaé, também dou aula, professora universitária, e estou à frente do projeto de comissão de diversidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dessa experiência com essas mulheres aí maravilhosas. Nós que agradecemos as 3 por terem aceito o convite. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo, nós vamos agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles não seria possível a gente estar realizando esse programa aqui hoje, né? Então, a gente quer agradecer a Mútua, que é a Caixa de Assistência Profissional do Sistema CREA-CONFER. Ela oferece benefícios, né, planos sociais, previdenciários e assistenciais. Então, é a Caixa de Previdência aí dos profissionais, né, do sistema CREA-CONFER. A Criar Alphaville, que é a loja do Grupo Vilar de Imóveis Planejados, ela possui mais de 20 anos de experiência no mercado. Ela fica localizada na área comercial do condomínio Alphaville, aqui em Rio das Ostras, o Alphaville Costa do Sol, e ela é referência na região em excelência no atendimento e projetos de qualidade de imóveis planejados. A Vilarejo Acabamentos, que é a maior rede de acabamentos do interior do estado do Rio de Janeiro, e a Navarra Engenharia, que atua na área de projeto estrutural, sondagem e estanqueamento com profissionais pós-graduados em concreto armado e fundação. Então, um agradecimento aí por eles, porque sem eles não seria possível a gente estar fazendo esse programa aqui hoje, né? E para quem não sabe, essas 3 mulheres participaram com a gente do lançamento do Aero Mulher, né? Foi um evento bem bacana que aconteceu lá no Hotel Vilarejo e todas as 3 tiveram a oportunidade de participar, porque são mulheres que têm uma história relevante, né? Como eu já disse, estão à frente de projetos voltados principalmente para as mulheres, né? E eu queria que vocês dividissem um pouquinho com a gente hoje quais são esses projetos, né? O que vocês têm aí de futuro que estão sendo planejados, ações que já foram feitas, para poder dividir um pouquinho disso com a gente, porque a Aero Mulher é um projeto que está engatinhando ainda, né? Ele surgiu agora e, com certeza, a gente ter essa troca de experiência vai ser muito enriquecedor para a gente. Eu queria até deixar um recado aí para o pessoal que está ouvindo o podcast. As mulheres, né, que forem das áreas de arquitetura, engenharia, técnicas, geociências, a gente fez um censo
para poder mapear, né, todas essas mulheres, as áreas de interesse. Por quê? Qual é o objetivo desse censo? É que nós possamos desenvolver atividades voltadas para as mulheres, de forma que a gente consiga fomentar a maior participação dessas mulheres nessas áreas, né? Porque hoje no CREA, por exemplo, apesar da gente já ter crescido expressivamente, mas a gente ainda é apenas 20%. Né, dos registros. Então, é importante. E o objetivo da Aero Mulher é realmente fomentar cada vez mais a participação das mulheres nessas áreas que nós mencionamos. Então, tá lá nas nossas redes sociais. Se você é dessa área, vai lá, responde o questionário, que vai ser muito importante para nós. E aí eu queria convidar um pouquinho agora a Gisele para poder falar sobre o programa Mulher do CREA. Então, o programa Mulher, ele vem para trazer, né, um pouquinho dessa questão do empoderamento feminino. Nós estamos de acordo com a Agenda 2030, principalmente a ODS 5, que visa a igualdade de gênero. Então, a ideia do programa, que é um programa nacional, né, todos os estados hoje, eles trabalham esse programa Mulher, um sistema, dentro do sistema, né, com o FECREA. Então, a ideia é justamente isso, trabalhar o empoderamento feminino, trazer mais as mulheres para dentro do sistema. Hoje, por exemplo, a nossa plenária ela tem em torno de quase 100 conselheiros, gira em torno disso. E só 20% dos conselheiros são do gênero feminino. Então, a gente vê ainda que existe uma quantidade ainda muito pequena de mulheres atuando no conselho do sistema. Então, a ideia desse programa é justamente isso, trazer mais as mulheres a atuarem dentro do CREA. Hoje, nós temos diversas ações que são colocadas, nós temos representantes dentro dos municípios do estado do Rio de Janeiro, e essas mulheres elas atuam dentro de projetos, dentro de escolas. Então, nós temos um censo também do Programa Mulher, que é justamente para a gente mapear as maiores necessidades, qual o perfil das nossas profissionais, quais as maiores dificuldades que elas apresentam. Hoje, por exemplo, o que eu sempre falo é que ver uma menina pensar em engenharia como sua primeira opção de ensino superior é difícil. Então, qual é a ideia principal? Atuar também nas escolas. Por que não estudar engenharia? Por que não uma mulher engenheira? Por que não uma mulher no campo, numa obra? Por que não uma engenheira civil, uma engenheira mecânica, uma engenheira de produção? Então, esse programa Mulher, ele também vem para isso, trabalhar na base, trabalhar o empoderamento feminino nas suas diversas formas. É muito legal, né? Eu faço parte aí do programa, né? Represento a Inspetoria de Rio das Ostras, já tive a oportunidade de participar de alguns eventos no Rio, e é muito bom e faz a diferença, né? Eu queria, Monique, que você falasse um pouquinho para a gente sobre o Comitê de Diversidades do CAL, como é que funciona, quais são os objetivos. O Conselho de Arquitetura é um pouco diferente do CREA, né? Até porque as mulheres são maioria dentro do conselho, da profissão em si, e dentro do conselho também isso acaba acontecendo. Então, a diferença do conselho de diversidade, que a gente agrega outras classes de gênero, né? E isso faz com que tenha um peso um pouco diferente. Mas é tão importante quanto, né, essa luta pela igualdade, porque por mais que a gente tenha uma maioria mulher dentro de uma profissão, nós não somos a maioria que ganhamos melhor. Nós não somos a maioria que estamos nos cargos de alto escalão. Então, a luta é a mesma. E a Gisele estava falando sobre a questão da obra, né, que é uma coisa que compete também ao arquiteto. Hoje, dentro da universidade, eu vejo muito assim, as meninas entram para a faculdade de arquitetura, mas acabam se distanciando muito do canteiro de obras. E aí, dentro do conselho, a gente busca sempre trazer essas profissionais a atuarem em todas as áreas da profissão,
porque como a gente tem uma grande gama de atuação dentro da profissão de arquiteto, são muitas habilidades, às vezes ficam restritas a arquitetura de interior. Áreas que, entre aspas, são femininas. Exatamente. E aí você deixa um campo enorme de atuação, até às vezes um campo que você vai ter menos disputa de mercado, porque você é mulher. Então, o conselho hoje, a gente está participando até de um concurso de projetos. Isso acontece para aumentar esse fomento da mulher, do gay, do negro também dentro do conselho, essa atuação, pessoa com deficiência. Aumentar essa atuação e dar também autoridade, porque muitas vezes todas nós aqui mulheres temos uma autoridade nas nossas áreas, e eu acho que acaba sendo o caminho mais fácil da gente alcançar algum resultado, né? Com certeza. A gente busca às vezes até essa aprovação para poder, gente, sou mulher, eu tô aqui porque eu posso, né? É bem legal ter esses conselhos dentro dos órgãos. Realmente tem essa diferença, né? A arquitetura, realmente, o número de mulheres atuantes é bem maior do que o da engenharia, né? Realmente tem essa diferença. E conta pra gente, Márcia, sobre o Núcleo Mulheres de Rio das Ostras, como é que funciona, qual é a sua participação nele? Eu sou engenheira eletrônica, formada em engenharia eletrônica, e hoje eu sou uma das líderes, somos 3 líderes do Núcleo Rio das Ostras, do Grupo Mulheres do Brasil. Essa foi uma área assim, que eu vim amando ao longo do tempo, né? Eu trabalhei 25 anos com engenharia, depois eu vim para Rio das Ostras, e aí aqui eu acabei trabalhando na área da assistência social, e foi aí que eu me encantei pelas causas sociais, e eu confesso que eu já estava há algum tempo sentindo falta de atuar na área social, né, de assistência social. E aí veio essa oportunidade, uma amiga querida, Fabiana, me convidou, ela já estava querendo, né, entrar para esse grupo, Mulheres do Brasil, ela me convidou, e aí eu aceitei o desafio junto com ela e Michele, a terceira líder, né, do Núcleo Rio das Ostras, e aí a gente foi buscar abrir esse núcleo em Rio das Ostras. Foi 1 ano e meio, mais ou menos, de estudo, porque o grupo é um grupo internacional. Ele começou no Brasil, né, quando a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, ela foi convidada para ir num evento de mulheres empreendedoras, e aí convidou algumas outras empreendedoras, foram para essa reunião, eram 40 mulheres inicialmente. E aí, ali, ela gosta de dizer que deu tanta liga que ali elas começaram esse trabalho. Hoje são aproximadamente 120 mil mulheres ao redor do mundo, porque agora existem núcleos internacionais também que lidam principalmente com a violência contra a mulher. São 115 núcleos, são 155 núcleos no total. 112 no Brasil e 43 ao redor do mundo, né? E todas elas trabalhando em prol de um Brasil melhor, no caso dos outros países, de brasileiras em situações melhores, através do protagonismo feminino. E é nesse ponto que eu me insiro hoje, né? Hoje eu me insiro como uma das líderes do Núcleo Rio das Ostras, do grupo. E hoje tenho muito orgulho e estou me sentindo mais completa por estar voltando a atuar nessa área de direitos, né? O núcleo também, o Grupo Mulheres do Brasil também segue os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, se baliza nele, e aí tem diversos comitês, e cada comitê responsável por áreas que estejam vinculadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Acho interessante, Márcia, que assim, você sendo uma liderança, não sei se você já vislumbrou isso. Em sala de aula, por exemplo, uma das questões que eu procuro sempre enfatizar é a questão da liderança.
Eu acho que hoje as mulheres sentem muita dificuldade de mostrar o trabalho delas. Então, eu visualizo muito e trabalho muito isso, porque eu vejo muitas alunas pararem, às vezes, na metade da faculdade, primeiro por conta das dificuldades, porque algumas se tornam mães e aí ficam, poxa, mãe ou carreira, né? Às vezes tem que optar por isso. E outra, porque muitas não se veem em cargos de liderança. Como a Monique colocou ali muito bem, né? Nós não somos a maioria dos melhores salários. Sim. Então, é difícil hoje você conseguir visualizar que isso é possível. É possível uma mulher, por exemplo, ser CEO de uma grande empresa. Por que não? E uma questão que você falou aí, né, Gisele, assim, o fato de nós não sermos detentoras dos maiores salários faz com que a gente fique nas tarefas de cuidar do lar. Muitas vezes porque o outro ganha mais, então eu vou trabalhar mais e você fica cuidando dessa outra tarefa, e o que faz com que muitas vezes nós mulheres acabamos por escolher abandonar a profissão. Porque esquece que tem uma escalada, né? A escalada da profissão. Só que para a gente chegar lá, ter a oportunidade de chegar lá, a gente precisa de subir no degrau. Um degrau de cada vez. Eu acho né? que isso é muito assim de um contexto histórico que a gente tem, né? Porque há não muitos anos atrás, muitas décadas atrás, a mulher tinha que pedir autorização para o marido para trabalhar fora, a gente não podia exercer a cidadania votando em quem a gente gostaria que nos representassem. Então, assim, isso mudou. Podemos dizer que muito recente ainda, né, essas mudanças aconteceram. E aí você vem de um histórico, acho que isso é muito assim, já vem da família da gente. A mulher tem a função de ter os filhos, cuidar da casa, cuidar das crianças, né, manter a casa. E o marido tem o papel de provedor financeiro, né? Só que hoje isso mudou. Primeiro que hoje todo mundo trabalha, a gente vive uma vida, né, que todo mundo tem que trabalhar para a gente conseguir manter ali a casa, a família, enfim, fazer as coisas necessárias. E aí a mulher saiu de casa para trabalhar. Sim. Só que, infelizmente, o que a gente vê ainda é o quê? O homem continua apenas no papel de trabalhar fora e fornecer a parte financeira da família. Ele chega em casa junto com a esposa e, muito, infelizmente, ainda, na maioria das vezes, quem tem que assumir toda a responsabilidade dos cuidados com o filho, com a família, ainda é a mulher. Ou então fala assim, eu vou te ajudar. Menina, Peraí que eu vou te ajudar, né? Não vai fazer a sua parte. Não ajudar não, peraí. Fazer a sua parte. Então, assim, você imagina que a mulher, ela sai de casa cedo, enfim, a grande realidade do nosso país hoje é pegar meios de transporte, trem, metrô, ônibus, enfim, né? Fica uma média de aí 1 até 2 horas, às vezes, para poder chegar no local de trabalho. Chega em casa cansado, tem que pegar a criança, e aí é dever de casa, você tem que ter. E aí você tem que ter tempo de qualidade com o filho, tempo de qualidade com o marido, você tem que cuidar da casa. A casa tem que estar impecável, porque, nossa, como assim sua casa está bagunçada? Começa você não a culpa, lavou a louça, né? Hoje? Começa a culpa, Mas, né? Bruna, eu acho que isso também que você está colocando, acho que também é uma questão de nós nos permitirmos. Sim. É exatamente onde eu queria chegar. Exatamente, porque assim, eu não tenho filhos, mas eu ouço muito, né, das profissionais que me cercam, o sentimento da culpa. Sim. Precisa trabalhar fora para o trabalho e falar assim, mas será que eu não vou ser uma mãe ruim porque eu estou viajando e meus filhos estão só com o pai? Não, peraí, eles estão com o pai. Né? A gente precisa ter um momento também, se livrar um pouquinho da culpa. A casa está desarrumada... Mas não é obrigação só não sua, é obrigação. né? Por que a obrigação é só sua de arrumar? Eu li uma frase que eu achei sensacional. Nós estamos criando pessoas, não casas, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter tempo de qualidade com as pessoas que estão ali, não com a casa em si. Essa questão dessa culpa, né, eu resolvi fazer mestrado, já tinha filho, já tinha 2 meninos. Hoje eles têm 7, 9 anos, então eles eram menores. E toda vez, no início desse processo de sair de casa para ir para o Rio de Janeiro, fazer mestrado, às vezes passar dias fora, às vezes eu chego, será que é para eu ir?
não, acho que eu vou ficar. E se eu desistir? Aí um dia, olhando meus filhos dormindo, eu falei assim, e se eu desistir? Aí eu mesma me respondi, eu vou estar ensinando meu filho a desistir. E não é esse o exemplo que eu quero dar, porque às vezes a gente esquece. Nós somos mães, mas nós somos exemplo também. Exemplo de quem os nossos filhos... Por exemplo, tenho filhos homens. Meus filhos, eles se espelham muito mais no comportamento do pai do que da mãe, mas eles um dia vão ter a oportunidade de encontrar uma mulher para eles. Então, eu quero que eles vejam em mim um espelho de mulher que vive a própria vida, que tenha escolhas a qual ela pode responder pelas suas escolhas. Então, esse momento de decisão de que eu não vou desistir porque eu quero ensinar aos meus filhos a continuar, foi muito importante para mim. Sim. Foi ali que eu falei assim, eu vou fazer o mestrado. E é uma experiência, né, Monique? Eu acho que a gente tem que se permitir o tentar, dando certo ou não. Sim. Né? Muitas vezes a gente para pensar que tudo tem que ser do jeito que a gente quer, né? Eu só vou continuar se eu realmente for conseguir chegar no final. Não, eu acho que toda a trajetória nossa tem que ser respeitada, toda a trajetória nossa, ela tem que ser valorizada. Sim. Então, você tentou, é um momento de escolha. E um dia de cada vez, né? Exatamente. Exatamente. A prioridade do dia. Qual é a prioridade para hoje, né? Assim, eu não... É engraçado, eu não vivi grandes dificuldades na minha carreira, assim. Eu decidi o que eu ia fazer, tive medo, claro, tive muito medo do interior, lá em 1977, que eu saí de Barra do Piraí, tive medo de sair, sim, mas depois que eu fui. Assim, não tenho filhos, então também não tenho esse dilema de será que é bom, não é bom, eu não tenho esse dilema. Inclusive, teve uma época que eu fui fazer pós-graduação e acabei largando, eu fui pesquisar, né, porque eu não estava tendo filhos, etc., porque eu queria ter. E aí, no meio também dessa pesquisa, eu resolvi fazer pós-graduação, parei de pesquisar, não tive filhos. E assim, mas eu nunca vivi, se você falar assim para mim, você viveu essa dificuldade? Às vezes que alguém disse não para mim, porque eu era mulher, eu deixei para lá, falei, porque não é para ser, e fui atrás de outras coisas. E eu, geralmente, nos empregos onde eu estava, eu era chefe de projeto, então meu salário nunca foi menor, só de gerente, essas coisas, né? Nunca foi menor do que os salários dos homens. Onde eu estava, os salários geralmente eram equiparados. E, às vezes, o meu até um pouco maior, porque eu tinha mais tempo de casa, porque eles eram mais novos, né? Quando eu era engenheira júnior, era igual. E depois, quando eu fui sênior, acabou sendo maior do que de alguns dos engenheiros que trabalhavam comigo. Então, assim, essa é uma discussão na qual eu não consigo me enquadrar, porque comigo não aconteceu, né? Mas eu sei, apesar de eu não me enquadrar nessa discussão pessoalmente, a gente ouve, né, das amigas, das companheiras, em rodas de conversa, a gente ouve que essa é a grande maioria e esse é o comportamento adotado pelas empresas. Eu acho que algumas coisas vêm mudando ao longo do tempo, né? Antigamente, por exemplo, até na área acadêmica, era difícil você ver uma coordenadora de engenharia, né, gênero feminino. Hoje, por exemplo, você vê uma grande maioria de mulheres coordenando o curso de engenharia. E isso eu vislumbro pelas instituições de ensino que eu visitei como coordenadora do programa Mulher. Uma grande maioria mulher. Então, assim, algumas coisas já estão começando a mudar. Tá mudando, né? Tem que ter esse movimento que a gente está fazendo aqui hoje, exatamente. Porque tá mudando, mas não pode parar. Não pode parar. E uma das coisas que eu vejo, assim, que falta, né? Eu sinto falta ainda, são das mulheres dentro das entidades.
Eu fiquei super feliz quando a Aero me convidou, que eu vi assim, a diretoria, uma grande quantidade de mulheres. Eu falei, gente, que bacana. Só 2 homens, são 5 mulheres que e 2 homens. Porque não é geralmente o que a gente consegue visualizar. Mas eu acho que nós, mulheres, temos que perder o medo dessa participação, né? Dessa atuação. Sabe que eu li num livro uma vez? Vou lembrar o nome dele aqui e falo com vocês. Mas lá dizia o seguinte, eles fizeram uma pesquisa, tinha uma estatística para essa informação, que o homem, se você chegar para um homem hoje e falar assim, vamos supor, vou dar um exemplo, que ele acabou de formar em segurança do trabalho, e você chega para ele hoje e fala assim, olha só, eu tenho esse projeto aqui que precisa ser feito, blá, 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 eu quero passar ele para você. Aí ele vai falar assim, tá, eu vou pegar. Aí, depois que ele deu o ok, ele vai falar assim, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Eu já li sobre isso, mas eu não tenho muita certeza não, mas vai buscar um amigo, vai buscar mais livro, vai correr atrás e vai fazer. Nós, mulheres, eu acho que muito da cobrança que a gente tem desde pequena, de ter que dominar tudo, fazer tudo muito bem feito, você faz essa mesma proposta para uma mulher, ela fala assim, não, mas eu não tenho domínio dessa área ainda, vou te indicar uma outra pessoa que vai poder fazer. São poucas as mulheres que têm coragem de fazer isso. Falam assim, não, eu quero, pode me dar que eu vou fazer. E é exatamente isso, é a insegurança. Eu acho que isso é um dos principais problemas que a gente tem hoje ainda para as mulheres crescerem, alavancarem carreiras ainda, sabe? Eu observo muito isso. Será que é insegurança ou é responsabilidade? Porque eu vejo isso muito no comportamento feminino, de uma forma geral, claro, né? A gente não pode dizer que todas são iguais, não é isso. Mas a mulher, ela tem muita responsabilidade no seu trabalho, como tem responsabilidade como mãe, como tem responsabilidade como esposa. Então, às vezes, eu nem encararia tanto como insegurança, eu encararia mais como responsabilidade de alguém estar te dando um trabalho e você achar que talvez você não conseguisse entregar da mesma forma que a pessoa te pediu para fazer, e você fala assim, a sua responsabilidade fala maior naquele caso. Mas aí eu acho, só te contando, que é o medo de não conseguir entregar 100%, sabe? E assim... eu não vejo problema se você não conseguiu entregar. Claro que você tem que atender uma expectativa, enfim. Mas eu acho que existe uma cobrança muito grande da gente de querer que seja tudo muito perfeito. E, assim, você pode dividir a responsabilidade. Monique, apareceu esse trabalho aqui para mim, eu sei que você tem experiência, vamos fazer juntas. Então, assim, eu acho que falta muito isso ainda, sabe? Ter essa coragem, se desafiar, pegar novos desafios, novas metas para poder fazer. E isso é uma coisa que a gente não costuma ver sendo trabalhada nas mulheres, nas crianças. Uma coisa que eu acho que talvez seja o ponto-chave que Gisele levantou essa questão, seja o da liderança. Porque se essa mulher se coloca no papel da liderança, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse projeto e vai buscar quem possa fazer. Porque se ela está na posição da liderança, ela tem a responsabilidade de assumir aquilo, mas ela vai buscar pessoas competentes o suficiente para fazer. Só que como existe essa insegurança por trás de será que eu consigo? E se eu não der conta? E aí acaba colocando. Por isso que eu não acho que seja a responsabilidade. Eu acho que nós mulheres somos responsáveis, sim, e a gente busca essa responsabilidade pra gente. Tanto é que a responsabilidade não, mas por causa não foi isso que eu falei. É por causa da responsabilidade. Mas aí eu acho que falta tem que ter um pouco de ousadia, sabe? Essa liderança, esse papel de ser líder. Tem que ter um pouco de ousadia. Deixa eu colocar no peito aqui e vou assumir esse jogo. Esse jogo é meu. Vai dar certo. Os homens são mais ousados, entendeu? Porque a liderança pro homem já é natural. O homem já nasce para ser líder, nem que seja da casa. Hoje a gente está perdendo um pouquinho esse lugar. Mas a gente deixa ele dizer que ele está lá. Monique, dentro desse contexto, né, eu mapeando por todas as inspetorias que eu tenho passado com o Programa Mulher, então surgiu, inclusive, essa ideia para a gente tentar implementar em 2024 cursos de liderança para mulheres. Porque, assim, é uma dificuldade, né?
senti na Márcia aqui uma proximidade, porque assim, eu sempre fui aquela que fiz o que eu quis a hora que eu quis, né? No contexto atual, acho que eu me enquadraria como rebelde, dizendo assim, a mulher rebelde. Uma ovelha negra. Mas porque, graças a Deus, eu sempre tive uma família que sempre me apoiou a fazer o que eu quisesse, né? Então, assim, os meus pais, e o meu irmão também, eles sempre foram muito parceiros. Quando eu decidi ir para a área de exatas, porque a minha primeira formação nem é engenharia, eu sou química, né? Eu sou química tecnológica, licenciada e bacharel, e depois que eu fui fazer a engenharia, que a engenharia foi sempre recorrente na minha vida. Mas, na época que eu escolhi, tanto uma profissão quanto a outra, meus pais sempre falaram, você tem que fazer o que você gosta, porque é o que você vai trabalhar, eu não tenho que interferir. Né? E eu acho que hoje, né, a própria criação ela já está modificando. Porque antigamente a gente tinha aquela coisa assim, profissão de homem e profissão de mulher, profissão de menino, profissão de menina. E eu acho que o As inverso. próprias brincadeiras, né? Exatamente. Era brincadeira de menina gente, e brincadeira de menino. Eu tive Barbie. Adoro me vestir de rosa, de lilás, de colorido. Eu não sei ser discreta e isso é perceptível. Eu não sei ser discreta. Mas eu brinquei de bola de gude. E o que tem? Também. Né? Eu brinquei de Eu Barbie, adorava ganhar carrinho. Mas brinquei de bola de gude também. Então, assim, eu acho que é nesse ponto, né? A gente fala, por exemplo, de liberdade. As mulheres hoje têm muita liberdade, mas será que a gente tem? Eu não vejo por aí, né? A gente tem liberdade até a página 2. Sim. Até o Até onde momento, permitem. se tá rindo muito alto, menina não ri assim. Menina não se veste assim. Então, eu acho que alguns tabus a gente precisa quebrar. É estar dentro das entidades de classe, é mostrar um programa de verdade. Não adianta a gente vestir rosa, colocar um broche de um programa, se a gente não consegue atuar dentro dele. Perfeito. Então, por que não mulheres dentro dos sindicatos, dentro das entidades de classe, dentro das prefeituras, dentro do Estado? Por que não mulheres na política? Porque é só assim que a gente realmente vai conseguir mostrar o nosso papel e atuar. Então, acho que isso é muito importante, a gente trabalhar de fato a atuação. E para a gente atuar, nós precisamos de um número mais expressivo de mulheres dentro desses locais. O Grupo Mulheres do Brasil tem em São Paulo, na sede, né, um programa chamado 80 em 8, que é um programa de mulheres executivas, a maior parte são mulheres executivas, as que orientam as outras, né? São mulheres executivas que estão orientando outras mulheres a ocuparem espaços de poder, né, dentro de empresas como CEOs, como diretoras, presidentes, etc., etc., e ocupar os conselhos administrativos. Então, elas são ensinadas a fazer isso, e 88 significa o que aconteceria em 80 anos, aconteceria em 8 anos, que é, né, essa tomada do poder, entre aspas, né, mas ocupar, na verdade, não é tomar poder pelo poder, mas ocupar os espaços de poder, né, os espaços maiores dentro das grandes empresas, em menos tempo do que levaria se tivessem que esperar essa formação ao longo dos anos, né? Então, assim, eu acredito, e eu não sei quem foi que falou sobre isso, mas a conscientização é uma coisa muito importante. Sim. E o exemplo é uma coisa muito importante. Se você chega e você fala, eu falo, saí de Barra do Piraí, meu pai desempregado, classe média baixa, fui fazer faculdade no Rio, na UFRJ, passei, fiz faculdade, fui empregada, fui morar em São Paulo, fiz pós-graduação, fiz marketing, depois, aqui já ia das outras, fiz gestão pública, fiz banco de dados. Assim, procurei o meu caminho, e sempre tive apoio de pai e mãe, com certeza. Procurei o meu caminho, mas eu acho também que hoje eu posso eu posso propiciar isso a outras pessoas através do meu exemplo, através de orientação,
que a gente que vive, que está, você, né? Todos nós que estamos aqui, que vivenciamos algum desses momentos, a gente pode orientar outras pessoas e falar, você é capaz. Eu fui, você foi, você foi. Eu acho que nós somos capazes. A gente comentando disso, né? Cada uma de nós aqui tem uma história, passou por uma dificuldade. Acho que nenhuma de nós aqui veio de berço de ouro, nunca foi fácil na vida, a gente teve que correr atrás. Então, assim, é difícil? É difícil, não é fácil para quase ninguém, não se engane. Porque, às vezes, né, tem uma família com uma condição melhor que vai ser fácil, mas porque não vai, são muitos desafios. E, assim, eu vejo, por mim, né, eu contei minha história lá no Dia da Era Mulher, foi difícil conseguir fazer minha formação, mas fiz. E escolhi uma área que é majoritariamente masculina. Então, assim, já cansei de entrar em reuniões de terem 20 homens e eu ser a única mulher dentro de uma sala. É muito desafiador, né? Então, assim, até para você ter voz. Porque você imagina, uma menina recém-formada, numa sala cheia de homens, como é que você faz para ser ouvida? Levanta então, a mão assim, e espera. E aí, assim, e muitas vezes, aí não entra só o fato de ser você mulher, fala né? alto, é louca. Entra o fato da pouca experiência, de tudo. Então, assim, se você não souber se portar e fazer, se mostrar, ó, eu tô aqui, eu também sei, né? Apesar de ter uma pouca experiência, mas eu também sei, eu também estudei, eu também sou capaz de fazer e de aprender. E, assim, outra coisa que eu acho que acontece com muitas. Eu, infelizmente, todas as mulheres que eu já conversei na vida já me relataram que passaram por isso. É sofrer assédio. Não só dentro do trabalho. Eu nunca sofri, gente. Eu quero... Eu também não, graças a Deus. Gente, ouvi vocês duas falarem... Se sofri, eu não reparei, pode ser também. Ouvi vocês duas falarem assim, eu queria compartilhar um acontecimento assim na minha vida. Eu sou da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, e sou filha única. Só que meu pai sempre foi um homem muito machista. Ele me criou para ser uma mulher que não dependesse de homem nenhum. Mas, ao mesmo tempo que ele falava isso, ele era machista. E eu lembro quando eu fui estudar para fazer vestibular, eu tive que estudar escondida. Meu pai não sabia que eu estava estudando para vestibular. Minha mãe sabia e meu pai não. E eu fui fazer uma prova interna do pré-vestibular para passar para a turma especial e eu passei. E, por conta disso, eu ia ter que estudar no horário que ele estava em casa. E eu tive que chegar em casa, então, pai, preciso te contar uma coisa. Ele, o que foi? Eu falei assim, eu estou estudando para o vestibular. Você é maluca, né? Aquela coisa toda. Para que você vai fazer faculdade? Mulher tem que saber pilotar fogão. Eu falei, pai, eu posso pilotar fogão, mas porque eu quero. Exatamente. Não porque alguém está dizendo que eu tenho que fazer. Nesse dia, assim, meu pai, o mundo dele caiu, né? Porque eu tive que enfrentar para poder fazer isso. Me doeu muito, mas eu sabia que se eu não tivesse aquela atitude, eu não estaria onde eu estou hoje. E aí, uma semana depois, meu pai chegou com vários papeizinhos de faculdade. Nesse momento, eu já tinha decidido que eu queria fazer arquitetura e que seria na UFRJ, era uma decisão minha. E ele chegou com vários papeizinhos de faculdade e falou assim, aqui, filha, eu vi que lá no trabalho tem a gente pode ter um desconto e tal. Eu trouxe para você. Nesse dia eu cheguei assim, eu entendi o carinho dele, mas eu fiz assim, pai, muito obrigada. Esse era o apoio que eu precisava, mas eu vou fazer uma universidade pública. Sabe? Foi difícil aquilo, mas era uma decisão que eu precisava ter tomado. Hoje eu sou arquiteta, eu fui premiada na ONU por conta dos trabalhos que eu faço relacionada a pessoa com deficiência. E eu faço obras. Todas as vezes que meu pai chega na minha casa, ele fala, você vai trabalhar com obra até quando? Eu falei, até quando eu quiser. Sabe? Mas ele ainda tem, é estrutural, como a gente estava falando. Mas foi difícil eu tomar essa decisão. Eu sei que ele está ali me apoiando, mas ele não sabe lidar com isso. Então, às vezes, talvez, como você falou, né? Será que eu sofri e eu não percebi? Às vezes, isso passou por você em algum momento, só que você não estava ali armada para brigar. Eu nem me importei. E às vezes a percepção também que você está tendo na vida naquele momento, sabe? Seu olhar está voltado para tantas outras coisas que
simplesmente passou batido, não fez diferença para você alguém falar alguma coisa que pudesse diminuir, porque eu acho que muito, assim, das coisas que a gente absorve, que a gente, né, sente ali naquele momento, está muito relacionado com a maneira como a gente está enxergando as coisas ao nosso redor também. Exatamente. Então, assim, às vezes você já está numa situação que é difícil, que você está sobrecarregada, e aí ainda vem e passa por uma situação dessa, vai ser muito maior para uma mulher que está assim do que para uma que está empoderada de si, feliz com o que está fazendo. O cara falou alguma coisa ali, o problema é dele, ele que é o idiota para lá e ficou, entendeu? E é interessante, Bruna, que uma das coisas que eu ouvi até de uma aluna, ela virou para mim e falou assim, professora, uma das coisas que mais me incomoda nesse mundo machista é que parece que todo dia eu tenho que provar a capacidade que eu tenho de estar ali, de estar naquela vaga, de estar naquele emprego. Né? E ela me relatou, ela está numa 2ª graduação, ela falou assim, professora, é tão difícil a gente, todo momento, tá ali tendo que provar, tendo que dizer que eu tenho condições de fazer aquele projeto, mas o medo é muito grande. E, na época, ela falou assim, às vezes eu tenho dificuldade até de me inscrever para vagas que são com um salário maior, com cargos maiores, por medo. Né? E eu sempre digo isso para todas as minhas alunas, eu falo, olha só, medo a gente pode ter. Ninguém precisa se privar de ter medo. Eu falei para ela assim, eu tenho medos também. Todo mundo tem. Eu tenho medos, né? Mas eu sempre coloquei na minha cabeça que o meu medo ele não pode ser maior do que a minha vontade de vencer. Eu não me permito. Eu não permito que nenhum medo meu me atrapalhe no meu objetivo final. Né? Então, foco, né? Tem que ter foco. Né? Eu entrei no CREA muito recentemente e surgiram, né, muitas oportunidades ao longo do caminho. A coordenação do Programa Mulher foi uma delas. Eu já fazia parte do grupo de trabalho, mas quando eu assumi a coordenação foi um susto. Né? Eu falei assim, peraí, agora é o estado inteiro. É o estado inteiro. Não é mais só a inspetoria de Campo Grande, é o estado inteiro. Né? Então, assim, e como todas vocês colocaram aqui muito bem, nós somos espelho para alguém. Nós somos a inspiração de alguém. Então, toda vez que o medo bate na minha porta, eu falo assim, poxa, mas tem alguém olhando para mim e se inspirando em mim. Né? Eu tive professoras que me inspiraram, mas a minha inspiração maior é minha mãe. Eu sempre falo isso porque ela correu atrás do objetivo dela, de fazer uma faculdade, criou 2 filhos. Ela sempre fala, eu sou mãe de 2 engenheiros. Então, assim... Isso deve ser um orgulho, assim, orgulho, né? Mas, assim, minha mãe sempre batalhou muito. Então, hoje, se eu tivesse que escolher alguém, né, para ser o meu foco de liderança, de objetivo e de espelho, é a minha mãe, tá? Eu acho que a gente tem que se empoderar, né? Exatamente. Saber o lugar que a gente se coloca. Vou contar uma história aqui rapidinho para vocês, que é até engraçada. Quando eu vim aqui para Rio das Ostras, eu cheguei aqui sem era nem medo. Não tinha trabalho, não tinha nada. Falei, bom, agora vamos meter a cara e vamos ter que arrumar alguma coisa para poder fazer. E aí... eu peguei e comecei a comecei a ir nas empresas de água mineral que tinham aqui na região, que é uma das áreas que eu poderia atuar, e me apresentar, porque eu falei, não adianta ligar, né? É uma coisa muito impessoal. Eu vou bater lá na porta, bati muitas vezes, tomei porta na cara, mas faz parte. E aí fui em uma das empresas, aí dei sorte de encontrar com o dono lá e comecei a conversar com ele. Aí falei, não, eu vim pra cá, tô querendo atuar na área, em busca de uma oportunidade. E aí ele, você sabe fazer tal coisa? Eu falei, sei, eu também faço. E ele foi me perguntando um monte de coisa que tinha que fazer na empresa e eu falei que sabia fazer tudo. E Alexandre, meu marido, esse dia estava comigo. Ele tinha ficado no carro, aí eu entrei no carro e falei, e aí, como é que foi?
Porque o Alexandre sempre me incentivou muito, né? Aí eu falei Menti assim... pra caramba. Aí eu falei assim, Alexandre, acho que ele gostou de mim, mas ele me perguntou um monte de coisa que eu só sei no papel. Eu falei que eu sabia fazer tudo. Aí ele, tá certa, né? Você já não viu como é que faz o negócio? Não sabe os procedimentos? Eu falei, então, eu fiz. Aí fui embora pra casa. Aí fiquei esperando só... Aí passou 1 mês, 2, ele não me ligou. Eu falei assim, acho que não rolou não, né? Aí um dia eu tô lá em casa, toca meu telefone e ele... Oi, Bruna, Carol, tudo bem? Porque eu queria te convidar para vir trabalhar comigo, que agora a empresa está crescendo, a gente está precisando do engenheiro. Aí fui, comecei, de fato, fiz tudo que ele tinha perguntado ali, né? Pedi ajuda para gente que já tinha experiência nas coisas que eu tinha dúvida. Trabalho com ele até hoje, eu já contei isso para ele. Aí um dia eu falei com ele, ele agora está ampliando a empresa, está ficando linda a empresa. Aí eu peguei e falei com ele, Haroldo, aquele dia que eu bati aqui na sua porta, que eu falei com você que eu sabia fazer tudo, eu fui pro carro morrendo de medo, que eu falei, se esse homem me contratar, o que eu vou fazer? Vou aprender. Então, assim, entendeu? Você tem que ter esse empoderamento de eu sou capaz de aprender. Exatamente. Porque, gente, a gente fez uma faculdade que não é fácil, né? Né? Muitas de nós têm mestrado, doutorado, não é fácil. Então, assim, o que é um trabalho de uma coisa que você já estudou? É difícil, é desafiador, dá medo? Sim, todas nós vamos sentir isso. Mas é o que a Gisele falou, a gente não pode deixar o medo ser maior do que a vontade que a gente tem de fazer as coisas. Então, dá medo? Vai com medo mesmo, só não pode deixar o medo te paralisar. E, assim, eu tô contando isso porque eu imagino que muitas mulheres já devem ter passado por isso e talvez não tiveram essa coragem de fazer o que eu Ou fiz. até de pegar a vaga, né? Exatamente, por essa questão. Então, assim, Isso, eu não sei sabia fazer, toda não. a teoria. Eu sabia toda a teoria. A prática é igual à teoria? Não, a prática não é igual à teoria. Mas tem quantas pessoas que já vieram antes da gente que estão dispostas a dividir o conhecimento? Então, eu acho que, assim, principalmente para nós que estamos falando aqui de arquitetura, né, nós que somos arquitetos e engenheiros, eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter e que eu prazer que eu sinto enorme na vida é ajudar outras pessoas, é passar o conhecimento que eu tenho. Nunca ver um colega como um concorrente. É um colega seu de profissão, que ele sente os mesmos medos que você, ele tem os mesmos desafios que você. Então, você passar um conhecimento para ele agora, no futuro, quem sabe ele não vai te passar um também que você está precisando. Então, eu acho que a gente, né? Eu acho que a gente tem que parar com isso, de sempre enxergar o outro como concorrente. É verdade. E, Bruna, eu acho que o mais interessante ainda, eu estive numa reunião no Conf, é um evento, e eu ouvi uma coisa assim que me marcou muito. Eu acho que nós, mulheres, temos que nos unir mais e nos ajudarmos mais. Tá? Porque é parar realmente de enxergar a outra como uma rival. É ajudar, porque se a gente tem a pretensão de alcançar o nosso espaço, não vai ser nos distanciando uma das outras que a gente vai conseguir Sabe isso. que, infelizmente, as mulheres são as maiores críticas umas das outras. Exatamente. Infelizmente. Exatamente. Mas é o que a gente costuma ver. Pegando esse gancho da Gisele, né? Ontem a gente teve um evento em Macaé, em que reunimos um grupo de mulheres empreendedoras, de uma forma geral, para poder fomentar conhecimento, ajudar umas às outras a crescerem, né? Bem legal até. Depois, se vocês quiserem, seguem lá. É @oque.delas, que a ideia é descobrir que é esse que nós mulheres temos que faz a coisa acontecer. Qual é a sua grande questão que faz você movimentar o mundo e fazer com que tudo ali à sua volta mude? E é isso, a gente reunir esses grupos de mulheres, assim como Mulheres do Brasil, tem diversos outros grupos, sejam de mulheres empreendedoras, dentro das profissões, que é importante a gente fomentar e se unir. Eu estava falando uma frase que é o seguinte: o sol não seria o sol se não tivesse sistema solar em volta. É verdade. A gente precisa, para a gente ser grande, a gente precisa de um sistema solar ali, fazendo com que a gente tenha essa grandiosidade. O brilho é ótimo, mas o brilho de uma constelação é melhor ainda. Então, que a gente possa ser mulheres que movimentem outras mulheres, que formem constelações para que a gente possa iluminar cada vez mais. Exatamente. Deixa eu só parar um minutinho e interromper o nosso papo aqui, que eu preciso falar do nosso patrocinador. Vamos agradecer a Mútua, que é a Caixa de Assistência Profissional do Sistema Confia CREA ou Confeia. Qual vai ser, Gisele, que nós vamos falar? A gente estava discutindo isso lá hoje.
Então, se você é profissional e possui registro no CREA, dá uma pesquisada que vale muito a pena fazer parte da multa. Eles têm diversos planos, benefícios para nós que somos profissionais da área. E deixar meu agradecimento pelo patrocínio aí do nosso podcast. E agora, voltando ao nosso assunto, o que vocês, assim, já tiveram de mais desafiador na carreira de vocês? Conta uma história aí pra gente da vida de vocês. O que vocês acham que foi mais desafiador? Eu estava falando sobre isso hoje, né? Acho que o maior desafio... Eu terminei a faculdade de arquitetura no Rio de Janeiro e eu já tinha uma carreira ali preparada para poder começar e eu mudei para Macaé. Aí a amiga perguntou assim, por que você mudou para Macaé? Por amor, casei. Vim para Macaé. Nossa, cidade ótima, tem trabalho. Mas para arquitetura não tinha, não. Não Jura? tinha. Foi muito difícil. Porque o que acontecia? O mercado era muito fechado com os arquitetos que já atuavam ali. É uma cidade de interior, quando eu vim, né, alguns anos atrás. Pouco tempo, não são anos. Pouco tempo atrás. Pouquinho tempo atrás. E não tinha ainda esse fomento da internet, então era difícil de você ser encontrado, né? Você é um profissional novo na cidade. E não tinha emprego para se procurar. Eu bati em vários escritórios de arquitetura, não tinha. As pessoas não tinham o costume de contratar. E isso foi muito desafiador, porque aí eu me coloquei naquela posição. Poxa, eu me formei numa boa faculdade, busquei ter uma boa formação, fiz bons estágios para poder ter uma expertise profissional e hoje eu estou numa cidade em que eu não consigo trabalhar. Não tem oportunidade. O que eu virei? Dona de casa. E aquilo acabou comigo, assim. É frustrante, né? Aquilo assim... Porque nunca foi isso que eu quis para mim. Sabe, Bruna? E até eu conseguir entrar no mercado de trabalho, e hoje eu vejo o quanto foi importante não desistir da minha profissão, porque eu só estou aqui onde eu estou hoje por não ter desistido. Mas foi muito difícil chegar... não desistir. Uhum. Porque é muito tempo. Você vai falar assim, eu vou pedir emprego lá no McDonald's. Mas hoje eu sou grata, assim, por não ter desistido. Grata a mim mesmo. Porque eu não tive ninguém para falar assim, que isso? Não desiste. Pô, olha só. Eu todo dia eu lembrava assim, foi muito difícil fazer 5 anos de faculdade na UFRJ. Eram 3 horas de trânsito para ir, 3 horas de trânsito para voltar. E eu não vou desistir. Você morava onde? Eu morava em Nova Iguaçu. Então, de Nova Iguaçu para o Fundão, eram 3 ônibus diferentes. Pegava a Avenida Brasil com o ônibus lotado, segurando uma maquete na cabeça. Depois de 3 horas, você chegava, você não desmontava mais, né? Ficava assim. E as pessoas perguntando, o que será que é aquilo que ela está carregando? Podia falar assim, quer que eu segure, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, assim... A gente tem um sonho e você planeja aquele sonho uma linha reta, né? Uhum. Você tá ali, meu objetivo tá ali, vambora que rapidinho a gente chega. Só que a vida não é assim, né? Não. A vida é tipo o Joseph Klimber, é uma caixinha de surpresas. Exatamente. Então, assim, você tem altos e baixos. Tem momentos que são maravilhosos, que você tá ali, né, vivendo quase que um êxtase, porque tudo que você planejou tá acontecendo tão bem que você fica até assim, gente, é possível? Será que eu tô sonhando? Mas tem os momentos de dificuldades também. Às vezes, né, igual você formou ali com aquela expectativa toda, veio para um lugar que, naquele momento, você não conseguiu atuar na área. Sim. E aí é que tá o momento da gente ter calma, ter paciência, ter inteligência de entender que é só uma fase, que assim como as fases boas passam, as ruins também passam, né? E a gente tem que, exatamente, a gente tem que ser resiliente e ter persistência nas coisas que a gente quer fazer. É, né? O foco, né? Se você não tem o foco do que você quer, de qual que é o seu objetivo, qual é o seu sonho, você desiste no meio do caminho. Na verdade, eu tive, assim, 2 momentos. Um foi quando eu cansei de morar em São Paulo, estava muito sozinha mesmo, e queria vir embora, que foi difícil voltar para o Rio, primeiro porque eu ganhava muito melhor lá, né? E aí foi difícil voltar. Mas não tem praia em São Paulo.
Menina, é totalmente diferente. As relações em São Paulo são totalmente diferentes das relações no Rio. Totalmente diferentes. Ganhava mais, mas tinha praia. Menos, mas tinha praia, né? Ganhava mais, trabalhava mais. E não tinha amizade. Não existe isso. Assim, você sai do serviço, do trabalho, e vai para casa, acabou aquilo que está ali dentro. Você não sai para tomar um chopp, você não sai para conversar, nada disso. Se tivesse ido para Minas, você estava lá até hoje. Um boteco em cada esquina. Comendo pão de queijo ainda por cima, Bruna. Com Se pra Minas, certeza. eu tenho certeza que você estava lá até É bom hoje. demais. Então, assim, foi o primeiro desafio, né? Quando eu vim para o Rio, que eu queria voltar para o Rio, aí eu tive essa dificuldade, porque as pessoas diziam que eu estava regredindo, e, na verdade, não estava, era uma decisão de vida. Eu estava regredindo e que eu não ia ficar satisfeita, que eu ia pedir para sair. Era mais ou menos isso. Até que eu encontrei nos laboratórios B. Braun, um pessoal da Humanas, assistente social, psicóloga, que eu fui conversar com ela, eu falei, eu quero voltar. Ela falou, então nós vamos resolver. E aí eu voltei, né, para Niterói, mas esse foi, eu acho que eu passei aí quase um ano tentando voltar e sem conseguir, com muita vontade de voltar. E o segundo grande desafio da minha vida foi quando eu decidi largar a engenharia lá, se bem que eu ia acabar saindo do projeto, né? Eu ia continuar na engenharia, mas eu ia largar o projeto, porque eu ia para a área de marketing, eu tinha sido convidada para assumir a parte de marketing da máquina de diálise, e resolvi vir para Rio das Ostras, e aí vim fazer outra coisa totalmente diferente. Que bom que eu resolvi vir, porque me encontrei demais nessa outra área. Aqui foram os 2 grandes momentos decisivos, né, da minha vida, eu acredito. Quando eu voltei de São Paulo, que eu estava decidida a não voltar mais se eu não conseguisse, e o segundo, quando eu resolvi vir para Rio das Ostras. E assim, você contando isso, eu acho que é uma outra coisa que a gente precisa ter em mente também, né? Às vezes a gente precisa dar um passo atrás mesmo, entendeu? E voltar um pouquinho ali, botar o pezinho mais no chão, para conseguir depois dar um passo maior. E tá tudo bem, E mulher não tem tem isso, problema. não é só dinheiro. Eu acho que essa é a questão decisão feminina. de vida, A mulher tem sempre isso, assim, não é só pelo dinheiro. Você trabalha só por dinheiro? Não. Alguém que trabalha só por dinheiro? Não mesmo. Não, isso é diferente do homem e mulher, né? Homem, ele consegue trabalhar na profissão só por dinheiro. Eu não conheço, né? Pelo menos não conheço uma mulher que fala assim, eu trabalho nessa profissão só por dinheiro. Não, você tem que ter satisfação pessoal. Porque, assim, por mais que tem momentos que você fica estressado com o resto, você fala assim, não quero ver isso nunca mais na minha frente. Porque tem dia que o negócio foi tão, assim, né, tão pesado, tão trash, que você fala assim, não quero mais. Outro dia você acorda e fala assim, mas peraí, vamos resolver isso aqui de novo, tá tudo bem. Pô, e como assim que eu falei que eu ia deixar esse negócio? Eu ia largar essa cachaça aqui. Eu falo obra, eu amo obra, amo a cachaça, não tem jeito. As duas grandes decisões da minha vida, que foi essa de voltar e a de vir para Rio das Ostras, foram decisões totalmente pessoais, totalmente. Nada a ver com a profissão em si. Foram totalmente pessoais. E você, Gisele? Bom, eu tive alguns desafios que me fizeram parar para pensar. O primeiro foi quando eu decidi estudar fora. Como eu comentei, antes eu estudei na UENF, minha primeira graduação, então eu saí de casa com 19 anos para morar sozinha. Nunca tinha morado sozinha antes, sempre ali com papai e mamãe, então foi um desafio. Estudar 300 quilômetros de distância da minha família. Foram 6 anos morando numa cidade que eu nunca tinha visto. Então, foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi quando eu decidi fazer o doutorado no IME, porque eu trabalhava. Então, assim... Facinho, né, doutorado no IME? Então, assim, estudar numa escola militar, né? Mulher, estudar numa escola militar com toda aquela rigidez, mas você era... não é discreta.
Mas lá eu era discreta. Lá eu era discreta. Imagina ela sendo discreta, gente. Tinha que ter uma foto assim, abrir a foto assim. Gisele discreta. Manda pra gente uma foto discreta que eu vou pedir o Cezinho pra botar na edição. Tá bom. Vou tentar achar uma foto da época do doutorado. Mas, assim, foi um desafio, porque eu estudava. Eu já era coordenadora de curso, então imagina, né? Me sustentava, eu não podia largar o trabalho e para estudar numa escola que era horário comercial. Mas era um desejo meu. Então, assim, tive muito medo. Por várias vezes, eu não vou mentir, por isso que eu falo que medo a gente pode ter. Por várias vezes eu coloquei a mão na cabeça e falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Será que isso é para mim? Né? Qual é a matéria mesmo que você falou? Engenharia microestrutural. Foi o maior desafio da minha vida. Tá? Tomara que a minha ex-professora não ouça, mas foi muito difícil. Muito difícil. Ali eu realmente repensei várias vezes. Gente, será que eu vou conseguir? Mas... Qual é o nome dela? Que eu vou mandar o podcast Leila. pra ela. Mas aí eu vou dizer pra ela, olha só, Leila, ela disse que foi muito difícil, mas olha o mulherão Mas que ela eu se tornou aprendi. depois disso, né? Não, eu tenho muito orgulho. Eu sempre falo isso, que eu tenho um orgulho enorme de ter estudado no Tem que IME. ter mesmo. Porque é uma escola, assim, foi um grande aprendizado e me abriu muitas portas. Então, eu falo, às vezes eu tenho alunas que falam assim, ai, professora, eu não sei. Eu falo, faça. É sua vontade? Faça. E, por último, como vocês colocaram aí da gente dar um passo para trás, foi depois de um doutorado eu voltar para fazer uma graduação em engenharia. Porque a engenharia sempre esteve presente na minha vida. Eu fiz o mestrado, o doutorado na área de engenharia, mas eu não tinha o CREA. E muitas oportunidades que me apareceram na época, precisava ser engenheiro e precisava ter o CREA. Né? E não foi falta até do meu pai puxar minha orelha e minha mãe também, tá? Porque quando eu decidi fazer a química, todos os dois falaram assim, mas... Você não falou que queria fazer engenharia? Por que você não espera mais um ano e tenta o vestibular de novo? Mas, teimosa, rebelde. Fui fazer a discreta. química. Eu precisei perder oportunidades, tá? Inclusive, eu tenho um grande amigo da engenharia de segurança, que é o Márcio Vicente, com certeza vai nos ouvir, que ele foi também uma das pessoas que me incentivou muito. Falou, Gi, vai fazer engenharia, né? E aí precisou, não só papai, mamãe, amigos, eu precisei perder a oportunidade de emprego que eu queria para voltar para fazer engenharia. Né? E aí, imagina, né? Depois de você estudar 10 anos... graduação, mestrado, doutorado, você voltar para uma universidade já trabalhando para fazer... Você não teve nem aquilo de pular o ciclo básico, né? Porque você não tinha como pular, você ia começar ali no beabá da engenharia. Nossa, E imagina isso. aquela turma cheia de novinho, né? A pessoa Não, acabou... exatamente, eu era a jovem senhora da turma, né? A jovem senhora sentada ali estudando. Mas foi, para mim, foi um grande desafio interno, entender que eu pessoal, precisava voltar. E não me arrependo. Se me perguntar, me arrependo? Não, muito pelo contrário. Foi um grande aprendizado. Acho que a gente tem que saber dosar isso, né? Às vezes você tem que dar um passo atrás mesmo para conseguir alcançar um objetivo maior. Hoje você está aí com seu CREA e as oportunidades que aparecem, você não perde mais por causa disso, né? Exatamente. Eu estava escutando você falar, Gisele. Você sabe que eu não tive nenhuma professora mulher na minha engenharia inteira? Jura? Juro. Estava aqui pensando básico, não, e nem a eletrônica depois. Não tive nenhuma professora mulher. O meu curso Eram todos tinha uma homens. peculiaridade. Era meio a meio. Era... De professores? Não, de alunos. Era metade mulher, metade homem. E é difícil, né? E assim, engenharia de Minas, mineração, você está falando de equipamentos pesados, de lugares quase que obscuros, porque a mineração é feio, quem já esteve ali dentro sabe como é que é punk, não é fácil. E, por incrível que pareça, tinham bastante mulheres no curso. Não tinha. Eu não me lembro, eu estou aqui pensando nas minhas matérias todas.
Não lembro de nenhuma professora. Eu me lembraria, E docência com é certeza. um lugar que as mulheres têm uma presença muito forte, né? A docência de uma forma geral. É diferente das profissões de Mas é porque eu engenharia. acho que Uma era das por ser um curso engenheiras, né, quase que totalmente masculino na éramos época ainda que 5 você mulheres. fez. De Pois é. 45 pessoas, éramos 5 mulheres, né? 40 homens e 5 Curso mulheres. de arquitetura, 100 mulheres, 3 homens. É outra realidade. Imagino que seria desafiador até para as mulheres serem professoras dentro de Mas uma das engenheiras que se formou comigo ia seguir a carreira acadêmica. Então, isso que eu ia falar. Uma Normalmente delas, acabam seguindo. Eu conheço muitas professoras que fizeram faculdade, não seguiram para a área, né, profissional e foram para docência. Eu tinha uma colega de classe que durante a faculdade inteira ela falou que ela ia seguir carreira docente e de fato seguiu. Acho que ela nunca exerceu em campo, de fato, a engenharia. É muito comum mesmo a gente. A docência tem essa presença muito grande feminina. Até porque o curso normal, antigamente, era só para mulheres, só para né? mulheres. Então, acabou que profissão de menina. Exatamente. Ainda veio aquela divisão, né? Coisas de meninos e coisas de O meninas. curso normal era um curso característico, né? Curso De meninas. Eu lembro, assim, que o meu pai, o sonho dele era ter uma filha doutora. Mas, para ele, a filha doutora era uma filha advogada. Então, assim... Pensei que era médica. O sonho dele era ter uma filha advogada. Infelizmente, não se realizou. Ninguém quis seguir essa área, né? Ele também... Infelizmente, não conseguiu ver minha formação, mas eu seria a filha rebelde, né? Posso estar quase chegando lá no doutorado. Para ele, o engenheiro já era doutor. Então, assim, ele teria uma filha doutora, mas era engenheiro. Que eu também sempre fui, entre aspas, a rebelde, que gostava de brincar de coisa de menino. Foi fazer mineração, né? Bem feminino, né? Bem feminino. Eu queria era pilotar as dragas, né? Mas, assim, eu acho que isso é muito também pessoal, sabia? Eu acho que a gente já nasce com isso. O que acontece é que, ao longo da nossa existência, isso vai sendo podado. Porque eu vejo, por exemplo, a Marcela. Como ela gosta de pegar coisas para consertar, para ver como é que está acontecendo, o que tem ali dentro. Tem aquela curiosidade. E eu acho que isso era muito podado na gente. Então, naturalmente, aí você vai ia pelo caminho mais caminhando para outros fácil. Você vai pelo caminho mais né? fácil, né? Porque quando você... É o costume nosso. O corpo quer economizar energia. Você vai ficar brigando o tempo todo. Lei da sobrevivência. Então, se aqui tá difícil, peraí, vou pro caminho aqui mais fácil. E acaba que muitas pessoas mudam a sua opinião porque vai pelo caminho mais fácil. Não é todo mundo que tem energia para brigar, não? Não. E é muito difícil, assim, você ter que botar a cara, ter que correr atrás, ter que matar quase que um leão por dia. E cansa, porque né? cansa. Então, é o que você fala, a gente tem que saber ser muito resiliente, né? Para conseguir passar por esses obstáculos, né? E aí eu queria que vocês deixassem, gente, um recado aí para as mulheres que estão nos ouvindo. O que vocês acham que, de uma maneira geral, assim, o que elas podem fazer? As que estão ouvindo a gente que estão com algum problema na carreira, não sabem para onde que vai ainda. O que vocês acham que esses programas nossos, né? Os 4 programas que nós estamos coordenando. Bom, como eu falei aqui, a minha frase principal, né, é a questão do medo. Eu acho que medo todas nós temos. Se não temos ainda, provavelmente alguma situação vai causar algum medo, mas ele não pode ser maior, né, do que a nossa vontade de vencer. E mais ainda, né, já que a gente falou aqui de entidade de classe, de conselhos, os programas, eles não têm uma questão de por ser mulher, porque senão fica parecendo que a gente está falando de um sistema de cota. Então, não é porque somos mulheres, é porque também somos capazes. Nós também podemos ser engenheiras, arquitetas, mulheres na geociência, mulheres na tecnologia. Assim, eu queria falar uma coisa, né? A gente está com pessoas que hoje representam uma parte da engenharia, da arquitetura, que querem fazer diferença na vida de outras mulheres. Então, assim, o que eu sinto
é que a gente podia sair daqui hoje com um objetivo estabelecido, né? Eu tenho visto a Aero fazendo também esse levantamento, né, de quantas mulheres são, o que elas gostariam. Eu respondi lá o Google Forms, lá, o que elas gostariam. Até teve umas coisas assim que eu não sabia nem o que responder, porque não tinha nem muito a ver com a minha realidade hoje. Mas, assim, eu acredito que a gente pode, hoje, ajudar outras mulheres. Sim. Vocês duas são professoras, vocês estão na linha de frente com essas mulheres, né? Vocês têm até uma influência direta na vida delas, né? Sim. Porque as pessoas costumam se espelhar quando elas reconhecem professores, mestres fortes. Elas costumam se espelhar nesses mestres, né? E nesses professores fortes. Eu tenho certeza que as alunas e os alunos de vocês, eu tenho certeza que se espelham em vocês. Então, assim, eu acredito também que tem o Mulher, né? CREA RJ, tem a Aero Mulher. Eu trabalho, a gente está fazendo trabalhos, né, no Grupo Mulheres do Brasil, apoiando outras classes. Você também está no CAU Diversidade. Eu acredito que a gente pode se juntar e usar os nossos conhecimentos a favor dessas mulheres. E aí eu vou um pouquinho mais longe, assim, não só para a mulher engenheira, né? Sim, claro. Para a mulher de uma forma geral, para a mulher para as mães atípicas. Hoje eu tenho tido muito contato com as mães atípicas, né? Principalmente de filhos autistas. Elas têm uma dificuldade enorme, porque, independente das carreiras que elas ocuparam um dia, elas não ocupam mais. Sim. Porque elas não têm como deixar seus filhos em casa. Eu escutei de uma mulher: eu não vou ao dentista porque eu não consigo ir ao dentista. Então, mas essas mulheres estão dentro de casa. E, hoje em dia, com essa tecnologia, com o celular na mão, com essa série de profissões que ainda não estão nem regulamentadas, mas que estão, sim, servindo de sustento para essas mulheres, eu acho que a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer, tanta coisa. Tem cursos simples hoje que você pode, um curso de Canva, que é uma coisa super simples que você pode oferecer para uma mulher, e até cursos maiores para as mulheres que estão se sentindo desmotivadas e que não têm essa força para dizer: eu posso, eu vou, eu quero, eu vou fazer, né? Para essas mulheres. Então, assim, isso é uma proposta que eu gostaria de passar para vocês, porque eu sei que todas vocês... A gente da Aero já firmou esse compromisso com você, da gente, virando o ano, nós vamos trabalhar nesses outros projetos. Nós vamos né? trabalhar, Com porque certeza. é o E fica mesmo convite que dá para vocês dá para participarem com a todos. gente. Muito legal. Assim, é uma sugestão, né? Claro, Sim. é uma sugestão. E é o que você está falando, assim, né? Existe um micro-influenciador, né? Que todos nós influenciamos as pessoas que estão à nossa volta. E a gente pode alcançar, a gente tem o poder de alcançar muito mais mulheres e muito mais profissionais. Dentro da universidade, tem dia que eu falo assim: vamos lá, hoje é sessão de terapia. Aí senta as meninas assim: então, professora, como que é isso? Como que faz para lidar a profissão com a vida pessoal, com filho, com família? Eu falei assim: cara, uma hora algum prato vai cair. Não dá para segurar todos os... malabarismo. É um malabarismo, mas não dá. A gente não vai conseguir colocar todos os pratos para o alto e tá tudo bem. Aceitar que você é humana e que você tem limitações, mas que você fez o melhor que você pôde. Ser melhor 1% a cada dia, no final do mês já deu 30%. O importante é isso, e aceitar que aquele foi o seu 1% melhor. Não adianta a gente se cobrar tão alto e não conseguir alcançar nada. Um degrau de cada vez, Um degrau de cada vez, exatamente isso. E que nós, mulheres, possamos cada vez mais influenciar. Cada uma, seja desde pequenininha até mais velha, aprender a ouvir a experiência da Márcia, a experiência da Gisele, a experiência de cada uma de nós aqui,
que é muito gratificante. A gente aprende muito ouvindo também. Fortalece. Exatamente. E assim, que eu queria falar que a gente estava até conversando isso antes do programa começar, né? Eu acho que uma coisa que é fundamental e que a gente precisa entender isso, para a gente alcançar qualquer objetivo que a gente tem, seja na vida profissional, na vida pessoal, a gente tem que ter prioridades. Mas a primeira prioridade tem que ser a gente. Né? É de se cuidar, de se amar, de estar bem com você mesma, para depois você conseguir servir aos outros. Né? Porque assim, nós temos aqui, né, estamos à frente desses programas, tenho certeza que já ajudou e vai ajudar muitas mulheres ainda, mas a primeira pessoa que tem que querer é você. Porque não tem como a gente fazer isso tudo se a pessoa não quer. Né? Então, assim, se priorize, cuide de você, queira ser melhor cada dia, busque ajuda, igual eu sempre falo, né? O associativismo é muito importante. A gente tem a cultura de achar que é balela, né? Que não faz diferença, mas faz muita diferença. Você tem um apoio, você tem um local onde você vai encontrar ali ajuda, né? Para resolver seus problemas, para aumentar os seus conhecimentos, para dividir as suas histórias. Então, assim, o recado que fica é que venham, se junte a nós, né? Todas as mulheres que, de alguma maneira, ou queiram contribuir, ou precisam de algum tipo de ajuda, a gente está aqui de braços abertos para receber todas vocês, né? Vou reforçar novamente, a gente lançou o Censo da Aeromulher. Então, você que é engenheira, arquiteta, das áreas tecnológicas, estudantes, são 40 questões, em menos de 5 minutos vocês respondem. É muito importante para nós ter essas respostas, porque através delas nós vamos fazer um mapeamento das reais necessidades que nós temos aqui hoje na região para desenvolver atividades que realmente vão fazer diferença na vida e na carreira dessas mulheres, né? Então, assim, se você não é da área, mas conhece, tem uma amiga, uma irmã, uma prima, manda o perfil da Aero, vai estar lá o formulário, entre em contato com a gente se tiver alguma dúvida, porque para a gente desenvolver um bom programa é fundamental a gente ter essas informações, né? E eu queria dizer para vocês que, infelizmente, está chegando ao final o nosso bate-papo. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Mas todos os participantes aqui do nosso programa, a gente sempre tem um presente para eles no final. Eu pedi a Vivi aqui para trazer para gente. Ela tá tão intertida ali, ó, que ela até esqueceu. Aqui é um singelo presente. Pode ficar com esse, Márcia. Ai, que É um singelo presente da Aero que tem certeza todo dia vocês vão lembrar da gente quando for tomar um cafezinho. Podcast, muito bom, muito bom. Olha que lindo! Adorei. Muito obrigada. Adorei, obrigada. Imagina, a gente é que agradece. E antes da gente encerrar, eu vou agradecer aqui mais uma vez aos nossos patrocinadores. Eu quero agradecer a Mútua, que é a Caixa de Assistência Profissional. Então, você que é profissional do sistema Confecreia, vale a pena participar, né? Ela tem benefícios sociais, previdenciários e assistenciais. Então, dá uma pesquisada e se filie à Mútua. A Criar Alphaville, da loja Vilar Imóveis Planejados, que ela possui 20 anos de experiência no mercado. A loja fica localizada na área comercial do condomínio Alphaville Costa do Sol, aqui em Rio das Ostras, e ela é referência na região em excelência de atendimento e projetos de qualidade de imóveis planejados. A Vilarejo Acabamentos, que é a maior loja de acabamentos do interior do estado do Rio de Janeiro, e a Navarra Engenharia, que atua na área de projetos estruturais, sondagem e estanqueamento, com profissionais pós-graduados em concreto armado e fundações. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. E assim, gente, eu queria de coração agradecer vocês três terem aceito o convite, né? Uma sexta-feira nesse calor todo que está fazendo. Pré-feriado. Gisele, coitado, veio lá do Rio, disse que estava pegando fogo hoje, lá às 7 horas da manhã. Sensação térmica de 43 graus. Mas aqui já chegou tá aqui, quente, imagina lá. ela chegou aqui e falou assim, nossa, aqui tá fresco. Então, agradecer ela por ter aceito, por ter vindo, vocês por terem remanejado as agendas para poder participar aqui hoje. Acho que foi muito bom. E fica um legado desse episódio pra gente, que Márcia nos deixou esse desafio. Com aí. certeza. A gente tem a hora do desafio. Nós vamos nem fazer, porque a Márcia já deixou o desafio pra gente. Que é nós trabalharmos em conjunto aí esses 4 projetos que nós estamos coordenando. Eu tenho certeza que vai ser sucesso e nós vamos alcançar muito mais mulheres do que a gente imagina e vamos fazer diferença na vida delas. Obrigada, Bruna. Fiquei muito feliz de poder participar, de bater esse papo maravilhoso, trocar experiências e dizer que o programa Mulher do CREA também está de portas abertas
para os nossos profissionais. Eu também queria agradecer muito. Amei essa conversa. Conversar assim, com gente inteligente, com gente que acaba tendo os mesmos objetivos, né? Que você é muito prazeroso. Queria falar para as pessoas, para as mulheres e homens também, que seguissem o nosso Instagram, Mulheres do Brasil, Rio das Ostras, e dizer que a gente está lá à disposição e que a gente também, qualquer coisa, pode mandar para a gente um direct que a gente responde. Obrigada, Bruna. Amei conhecer vocês, adorei. E foi muito bom estar aqui hoje. Eu que agradeço. Eu queria agradecer, Bruna, pelo convite, agradecer essa troca maravilhosa, Márcia, Gisele, e a Bruna também. É sempre muito gratificante poder ver o quanto a nossa experiência de vida faz diferença na vida do outro. E essa oportunidade da Aero aí de estar compartilhando esse conhecimento com todo mundo aí, que eu espero que você tenha gostado também, e que a gente possa ter cada vez mais trocas como essa. Dentro do Conselho de Arquitetura, procure lá a Comissão da Diversidade. Se você está precisando, a gente tem sempre alguma ação aí que pode te ajudar. E que a gente tenha muito mais oportunidades como essa. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Palmas pra gente.